Então, pessoal, boa tarde, boa noite. Dependendo também, bom dia. Hoje a gente está no último sábado do mês e nós vamos fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida. Era como se a gente tivesse do lado de cá do rio, vendo a água, vendo os fatos da nossa vida passarem, né? Vendo os fatos da nossa vida passar. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui hoje é simplesmente fazer com que a gente consiga, através de determinados conhecimentos budistas, analisar a própria vida, não é? O Dharma, o budismo, é uma tradição religiosa, filosófica, onde os praticantes eles devem refletir sobre si mesmo. Todo praticante budista, ele é obrigado a refletir sobre si mesmo. Refletir sobre como está a sua visão de mundo. Como é que eu estou vendo o mundo? Refletir sobre sua ação no mundo. Ou seja, quais são as minhas atitudes? Essa minha percepção de mundo, e aí é uma coisa que serve para todos, diga-se de passagem, independente de tradição religiosa, mas no budismo nós somos obrigados a fazer isso. Porque essa percepção que nós temos, essa visão de mundo que nós temos, junto com as nossas atitudes, me levam para algum lugar. Esse é o tema central de hoje. Ou seja, a soma de percepção mais ação no mundo me leva para algum lugar. Boa tarde. E essa quarentena que nós estamos passando aqui, em vários lugares já fragilizada bastante, mas essa quarentena, ela, mesmo de maneira forçada, ela está fazendo a gente olhar para dentro. Nem que seja o mínimo possível. Esse momento de quarentena me obriga a perceber como é que estão minhas emoções, como é que estão meus relacionamentos. Enfim, a quarentena nos obriga a olhar para dentro e também nos obriga a ver como é que está a nossa própria vida. E a gente deve fazer isso sempre. Tirar um tempinho do nosso dia para ver qual tem sido as atitudes e para onde essas atitudes e essas percepções estão te levando. E isso, óbvio, tem que ser obrigação de todo ser humano, independente de religião. Seja religião A ou B, C ou D, se é ou não religioso. O mestre Dogen Zenji Sama, um dos fundadores da nossa ordem, ele tem um texto chamado Fuka Zazen, que são as regras para a prática do Zazen. E no trecho do Fukan Zazen, o mestre Dogen diz: devemos parar de correr atrás de palavras e de letras.
e aprendermos a nos retirar e refletir sobre nós mesmos. Quando assim fazemos, nosso corpo e mente são naturalmente transcendidos. E nossa natureza Buda, original, se manifesta. Se almejarmos realizar a sabedoria dos Budas ancestrais, devemos começar a praticar imediatamente. Olha que importante. Olha que importante. Devemos parar de correr atrás de palavras e de letras e aprender a refletir sobre nós mesmos. Lógico que o mestre Dogen não está dizendo que é para a gente abandonar todo o estudo. Não. Mas é preciso você parar e deixar dessa maneira de só querer palavras e letras. Então, a questão fundamental, a questão mais importante é que a gente é seduzido pelo canto da sereia. Quem sabe aqui uma palavra amiga, uma conjunção astrológica, um karma, uma promessa de facilidade. Quem sabe uma substância, não é? Quem sabe um cheiro, um gosto. Então, o fato é que nós somos seduzidos. Era como se uma mulher bonita, um homem belo, como a monja Cohen gosta sempre de dizer, era como se uma bela mulher, um belo homem, nos prometesse duas coisas: prazer e felicidade. E quem não quer prazer e felicidade? Todos nós queremos prazer e felicidade. E o canto da sereia é muito sedutor. Mas você já deve ter percebido que o canto da sereia não resolve. O canto da sereia dá uma anestesiada, sabe? O canto da sereia dá alento. Só que o canto da sereia não resolve. O que acontece é que nós vamos escolhendo as coisas, depois nós trocamos essas coisas, aí as coisas brilham e nós corremos atrás do brilho dessas coisas que nos seduzem. Então é por isso que ora nós estamos aqui, outra hora ali, e nós ficamos nesse vai e vem. Aliás, tem sido assim há quanto tempo? Há quanto tempo estamos nesse movimento de escolhendo coisas e trocando? Faz quantas vidas que o nosso influxo vive assim, escolhendo e trocando, escolhendo e trocando, escolhendo e trocando, aspirando, aspirando, aspirando. Consegue, troca. Há quantas vidas? Quantos dias? Não é interessante que parece que a gente procura uma coisa e não encontra? Parece que a gente encontra um ponto de estabilidade, sabe? A gente procura um ponto de estabilidade. E o mundo é muito sedutor. O mundo, ele promete, mas nunca cumpre suas promessas. Os cachorrinhos mansinhos aqui do lado. Ele nunca cumpre suas promessas. Aliás,
Quando o mundo cumpre as promessas dele, eu não estou dizendo que nós devemos abandonar o mundo, não é isso, pelo contrário, devemos viver, aproveitar das coisas que o mundo nos oferece da maneira correta. Aquilo que o mundo nos oferece, na verdade, assim que ele nos entrega, é impermanente. E por ser impermanente, a gente vai conseguindo, trocando, trocando e trocando. Você consegue se ver nisso? Não precisa me responder. As respostas são suas. Eu já tenho as minhas aqui. Eu já sei o que foi que eu consegui e troquei, consegui e troquei. Aí tem uma outra questão fundamental. E a gente se perguntar, por que é assim? Porque a gente encontra e troca, e aspira de novo, e aspira de novo. Muito possivelmente, nós acreditamos que vai chegar um momento, que vai chegar uma hora, que a felicidade e a satisfação verdadeira vão surgir desta forma que eu vejo o mundo e desta forma que eu vivo. Isso é muito profundo. Nós temos essa aspiração. Sim, vai chegar em um ponto, vai ter aquilo que eu tanto desejo e lá eu vou repousar. E nós temos certeza de que a nossa forma de ver e a nossa forma de viver vai nos ajudar nesse processo. Uma observação. Quando eu falo isso, não significa dizer que seja uma verdade absoluta. Apenas analise por você mesmo. Se você concluir, ok, é assim, beleza. Veja o que você pode fazer. Se você concluir que não é assim, desconsidere. Nós temos o direito de acreditar naquilo que queremos. Agora, está chegando no tema. Fiquem tranquilos. É preciso se ver, se perceber neste processo. Nós não podemos ser tão inconscientes, e aqui é o primeiro ponto principal, realmente. Nós não podemos ser tão inconscientes quanto ao que pensamos, sentimos e fazemos. Muitas vezes nós não temos noção nenhuma, nós não temos a mínima noção de perceber quais são as nossas crenças mais profundas. E quando eu digo crenças profundas, eu não estou me referindo a Deus, nem a religião. Então nós temos certas dificuldades de perceber quais são as nossas crenças verdadeiras que estão ali enraizadas. E nós temos dificuldade de perceber como esse conjunto de crenças e valores estão determinando a forma que eu vejo e a forma que eu vivo no mundo. Então, na perspectiva budista, nada é mais importante do que você perceber o que você está fazendo neste momento e por que você está fazendo aquilo. Nada. O mais importante na perspectiva budista é saber, é estar consciente do que você está fazendo naquele momento, o que você está sentindo naquele momento e saber a razão disso.
Só que aí tem uma grande questão, pessoal. Vamos voltar. A grande questão é que nós vamos agindo no mundo desde pequeno. E muitas vezes a gente vai agindo de maneira inocente, fazendo escolhas que nós não sabemos ao certo quais são as consequências. Não é assim? Desde pequenininho a gente é um maratonista em sair agindo. E na mesma proporção também somos um maratonista de não saber quais são as consequências das nossas ações. E o que é pior? Nem sempre nós sabemos quando as consequências virão. Então a gente vai agindo aqui, a gente vai agindo ali, tomando uma atitude aqui, tomando outra atitude ali. E lá na frente, bem lá na frente, pode ser a gente lembrando ou não, vai brotar uma série de situações. Era como se fosse nós estivéssemos jogando uma semente. E aquela sementezinha que eu plantei, e essas sementes são as nossas ações, não nasce só uma semente. Se nascer só a semente é bom demais. Tive uma atitudezinha e vem algo totalmente correspondente. Não, nasce uma árvore, e isso é importante que a gente se ligue, nasce uma árvore com muitos galhos e frutos. Exatamente. Alguém coloca, suas atitudes determinam seu futuro. Aliás, uma observação. As nossas atitudes determinam o nosso presente e o nosso futuro. Daqui a pouco vamos falar um pouco disso. Aliás, foi o tema que nós estudamos no retiro desse ano, em setembro, se não me falha a memória. Então a gente vai agindo aqui e ali, e o dos outros também. Sozen-san. Obrigado. Por que o dos outros também? Quem lembra? Porque nós somos seres o quê? Todo mundo tomando água agora que é para dar aquela descansada. Para não pesar demais, né? Sozen, mostra aí as garrafas agora de todo mundo, Sozen. Olha a festa. Porque nós somos seres interdependentes. Nós somos seres interdependentes. E precisamos considerar isso. Então chega um momento, quando nós nos damos conta, a vida está do jeito que está. Devido a um processo de ações individuais e coletivas que fomos fazendo. Só que tem um problema. É que a nossa vida nem sempre está como a gente o quê? Deseja. É o que o Buda fala, é dukkha. Dukkha, insatisfatoriedade. A vida é insatisfatória. E nós precisamos imediatamente saber se relacionar com as nossas insatisfações. Porque o mundo não vai ficar satisfeito porque você quer que tudo seja lindo, gostoso, maravilhoso. É característica do mundo que a gente vive. Como é o nome, Sozen? Característica? Tudo tende ao caos? Alguém soltou uma palavra lá na frente.
Entropia, disseram aqui, exatamente, entropia. Tudo é o caos. Então a gente precisa ter essa habilidade, sabe? De saber quando a insatisfação está batendo. De saber quando a insatisfação está brutal. E considerar as nossas relações pessoais nesse processo, na nossa vida. Porque essas relações que nós temos interferem na nossa vida, influencia na construção da nossa vida. Aqui vai uma coisa muito importante. Que desde guri eu tenho isso comigo. Desde guri. Devemos ter muito cuidado quando a gente for abrir novos relacionamentos. Eu falo relacionamento, pode ser ficar conversando assim com uma pessoa. Na porta da sua casa, numa conversa virtual. O ponto é esse. Devemos ter cuidado quando for abrir novos relacionamentos. Por uma coisa simples. É que quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com as tendências delas. E até um certo ponto, depende de qual seja esse relacionamento, a gente se relaciona até com a interdependência destas pessoas. Não é bonito isso, pessoal? Eu conheço uma pessoa, mas através daquela pessoa eu conheço mais outras, e muitas vezes até a gente fica amigo do amigo do amigo. Porque nós somos esses seres interdependentes. Então, quando a gente se relaciona, quando a gente escolhe as pessoas para fazer parte das nossas relações, e isso é bom quando acontece conscientemente, a gente tem que ficar esperto nesse pequeno detalhe. Vou me relacionar com as tendências dessa pessoa. Quais são as tendências dessas pessoas? E identificar e tomar as medidas que são coerentes para que esse relacionamento, para que essa amizade, o quê? Flua. Isso é muito forte. E meu pai está até aqui assistindo. Deixa eu ver se é ele mesmo. Opa! Meu pai, ele é muito relacionável. Ele é um diplomata. E toda a vida eu fui o oposto. Exatamente. E toda a vida eu fui o oposto, entendeu? Toda a vida eu fui na minha, sei lá, sabe? Aí eu conheci o budismo. Eu comecei a praticar o Zen no dia 1º de maio de 2008. Foi uma quinta-feira chuvosa. E depois eu fiz o curso de preceitos. E esse ser que se considerava isolado foi para São Paulo, em 2009. Eu fui receber os preceitos nos pés da monja. Passa ali assim uns 3 ou 4 dias. E eu fui vendo na sanga ricos arquitetos, ricos advogados, ricos professores, universitários, muitas vezes, ricos empresários. E eu me sentia descontextualizado.
Em 3 palavras rápidas, me sentia inferior. Eu me sentia totalmente descontextualizado, pessoal. Aí eu me lembrei de um preceito que a gente estuda no curso, que é: não se elevar, não se rebaixar e nem se igualar a ninguém. Era isso que eu estava precisando. Era dos preceitos que eu estava precisando. Enquanto eu não estava com um preceito na minha mente para agir e abrir minha mente, eu estava me sentindo totalmente descontextualizado, com vontade de sair correndo. Se não fosse esses preceitos, esse conjunto de preceitos, não se elevar, não se rebaixar, nem se igualar a ninguém, eu tinha desistido. Eu tinha ligado para a minha tia dizer: tia Lúcia, por favor, venha me buscar. Só que esse preceito surgiu. E ele me veio com a voz da professora dizendo: na verdade, o que eu estou dizendo é só um exemplo para a gente perceber o quanto é importante a gente saber se relacionar. Melhor do que querer ser uma pessoa agradável é ser uma pessoa adequada. E eu me lembro que eu ficava assim, algumas vezes, nossa, eu totalmente descontextualizado. Como é que pode isso? Aí eu me toquei. Eu não estou atrás daquelas pessoas, das funções delas. Porque quem tem um sentimento de inferioridade, pensa nesse tipo de coisa. Pelo contrário, eu tinha um objetivo claro. Que era o quê? Era o Zazen, era o Dharma. Eu queria ir lá receber os preceitos. E parece que foi em 2012 ou 2013, aconteceu uma situação interessante. Que lá no treinamento, aí, um sábado, a gente resolveu ir almoçar. Vamos lá, todo mundo almoçar. Lá perto, sozinho, ali por perto. E eu levei minha bolsinha preta. Deixa eu ver se eu consigo minha bolsinha preta. Alguém me dê minha bolsinha preta aqui, pessoal. E a gente foi almoçar num restaurante bem legal, bem, na minha percepção bem chique. E eu estava com essa bolsinha, que o meu primeiro professor, o monge Iko-san, me ensinou onde é que... Ele me ensinou a fazer, mas eu não aprendi. Ele disse: olha, vai ser o jeito a gente mandar fazer uma, porque não vai ter jeito não, a costura. E eu estava com esse bisaquinho. E o zíper ainda continua quebrado. Aí dentro desse bisaquinho tinha livro, carteira, moedas soltas, presto-barba, o que você pudesse imaginar. E eu lá de boa, bem tranquilo, esperando a refeição. Aí uma monja disse: olha, sensei, com a monja mãe, olha, sensei, a escova do Josen está aparecendo. Morri naquela hora. Aí a monja, sempre adequada, disse: e você queria que fosse um revólver? Ele é um monge. Eu me senti aliviado e um pouco menos descontextualizado, essa é a verdade.
Então a gente tem que entender muito bem, pessoal, qual é o nosso objetivo. Qual é o contexto que importa? Porque quando tinha o zazen, quando tinha as cerimônias, as recitações, eu me sentia muito bem, independente dessas coisas que eu estava contando anteriormente. O que eu estou dizendo, o que eu quero que a gente reflita, é simples. Nunca se deixe levar pelas aparências. É muito importante que você nunca se deixe levar pelas aparências. É muito importante a gente perceber aquilo que chega até você. Como é que eu recebo isso que chega até a mim? Do mesmo jeito que é importante a gente perceber aquilo que chega, é importante a gente direcionar. Saber direcionar aquilo que chega. Ana Clara, nós somos seres interdependentes e nós nos influenciamos positivamente. De preferência que sempre seja essa. Olha que coisa preciosa. A dica. Às vezes se pergunte, como é que minha consciência recebe e se relaciona com aquilo que chega? Isso é uma preciosidade que eu estou dizendo. Como é que minha consciência está recebendo e se relacionando com aquilo que chega? Aliás, são as sementes que nós temos, o que no budismo a gente chama de sementes kármicas, as nossas tendências, são as sementes kármicas que você tem aí, que eu tenho aqui, que vai se relacionar com aquilo que nos chega. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Chegou, opa, identificou, como é que eu direciono isso? Vamos conseguir 100 vezes? Talvez não. Se conseguir uma, tá bom. Depois vai conseguindo um pouco mais, um pouco mais. Então é muito importante a gente ficar esperto com aquilo que chega, porque aquilo que chega influencia o meu momento presente e pode se transformar numa condição, num condicionamento, não só presente, como futuro também. Então, sempre quando a gente for se relacionar, e isso eu tenho aprendido cada dia que passa, quando a gente for se relacionar, a gente tem que ir com o olhar da sabedoria. E não só com o olhar das nossas tendências. Porque, como eu estava falando antes, as tendências das pessoas, junto com as minhas tendências, vão se misturar. E onde é que dá, pessoal? E quanto mais a gente horizontalizar os relacionamentos, eu não estou dizendo que devemos ser impositivos, verticais, mandões, não é isso que eu estou dizendo. Mas quanto mais a gente abrir o leque de relacionamentos, dependendo de qual seja a profundidade deles, a minha vida pode ficar assim ou assado.